Graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Na oportunidade de hoje nós vamos fazer um treinamento muito importante. Em algum momento existe uma parte importante. Em algum momento vai existir o que nós chamamos de nascimento. Desse nascimento vai ocorrer o que nós chamamos de fim, que é a morte. Antes de nascermos, todos nós somos um projeto de um ser maior do que nós, um Deus que fica acima de nós. Ele está no princípio, no meio e no fim. Você é mãe, você é pai, você é filho, filha, esposo, esposa, tio, tia. Você é um ser humano que ama muito alguém, cujo, infelizmente, essa pessoa está no uso compulsivo de substância química. Então nós vamos fazer um treinamento importante chamado amor inteligente. Nós vamos partir daqui. Mário Sérgio Cortella, ele disse uma coisa muito importante, ao qual reflito sobre ela. Ele disse que existe duas situações. Uma é falar sobre ou falar de. É como se eu estivesse falando sobre homossexualismo. Por que sobre? Porque não parte de dentro de mim. Ou seja, não está vindo de dentro de mim. É falar sobre. É como se eu estivesse, como eu estou de fora, eu estou fora e falando sobre essa situação. Falar de é o que vem de dentro. Então, no amor inteligente, nós vamos falar sobre e de. Sobre e de. Imagina só, na Bíblia, ela nos conta inúmeras histórias de pessoas que vieram antes de nós. No passado, agora eu vou falar sobre. No passado, duas mulheres cujo eram prostitutas. Na época do rei Salomão, ocorreu que, numa certa noite, uma dessas mulheres deu à luz. Passou-se um tempo, a outra deu à luz. Ambas estavam grávidas. Veio o nascimento. A primeira mulher, que deu à luz, estava com sua criança, como sempre fazia, cuidando dela com muito amor e carinho. Ela estava dando o que ela tinha, um amor com a sua criança. Então ela proporcionou a essa criança todos os cuidados devidos. Numa certa noite, depois de alguns dias, a segunda mulher, ela deitando-se para dormir, ela sufocou a sua criança, o seu filho, o matando. Não foi porque ela quis, não foi porque ela planejou tirar a vida da sua própria criança, pelo menos no que está escrito
não fala de um crime culposo, não fala de uma mulher que tirou a vida de propósito de uma criança. Mas a forma como ela lidou com a situação, ela nos dá um ensinamento muito, muito importante. Ao assumir a responsabilidade, num dos pontos aos quais todos nós temos que nos fazer essa pergunta. É uma pergunta simples, cativante e importante. Eu me amo? Fazendo essa pergunta, nós vamos entender o sentido e o significado de ela existir nesse ponto. Então, essa mulher deitou por cima da sua criança, matando-a ela. Quando a primeira mulher, como a Bíblia não descreve o nome das mulheres, também não vou dar um nome a quem não me foi revelado. Então, a primeira mulher, ela acordou pela madrugada, meia-noite, para amamentar o seu filho como ela fazia. Porque até mesmo a criança não chorou. Então ela já tinha um costume, por mais que tinha sido poucos dias, mas ela já estava se adaptando, ela já estava preparada a compartilhar o seu amor com a sua criança, dando à sua criança o amor. Então ela acorda pela madrugada, levanta-se para poder amamentar o seu filho. Mas quando ela pega a criança para amamentar, ela percebe que a criança já não está viva, não está respirando. Qualquer uma outra mulher, naquela altura do campeonato, teria levantado um grande alarde, teria entrado em desespero, teria gritado para todos ouvirem, teria bravejado ali naquela localidade. Portanto, quando nós falamos de amor, é importante sabermos que este amor não pode ser só o amor. Ele tem que ser inteligente. E pegando esse exemplo dessa primeira mulher, ela deitou-se novamente, esperou o dia clarear, olhou a criança novamente, vendo que aquela criança que não respirava não era a sua criança, não era o seu filho. Ela tomou as medidas cabíveis corretamente na época. Ela foi até as autoridades para poder chegar até o rei, para que fosse ali julgado aquela situação, para que o rei pudesse ali dar a autorização àquela primeira mulher para poder pegar o seu filho novamente. Veja bem, se aquela mulher fosse uma mulher desequilibrada, se ela fosse uma mulher toda mesmo assim desestruturada emocionalmente. Mas ela era prostituta, mas mostra um equilíbrio muito importante e exemplar para você, para mim, para nós seres humanos. Imagina só, uma noite você deita ao lado da sua criança, ela está respirando e numa certa hora você levanta, percebe que a sua criança não está respirando. Provavelmente você irá entrar em desespero naquele exato momento. Você vai agir emocionalmente como qualquer ser humano. Você vai ali tomar um alarde, você vai fazer alguma coisa, você vai chamar o vizinho, o colega, quem seja que esteja dentro do ambiente ou próximo, para poder socorrer. Você vai de alguma forma tentar resolver aquela situação. Portanto, aquela mulher, ela pensou da seguinte forma, imagina só, um equilíbrio daquele.
Mas penso eu que aquela mulher deve ter pensado da seguinte forma: bom, se eu for até ela, pegar a criança que é a minha criança, tomar dela, ela pode matar a minha criança como ela matou a própria dela. Não que ela quis matar a sua criança, mas como ela tentou resolver o problema. Quando uma mãe sabe que seu filho está no uso compulsivo de alguma substância química, a primeira coisa que muitas mães fazem é dizer: culpa daquelas amizades que ele tem. É culpa das amizades. A primeira colocação vai de responsabilidade para os amigos que ele anda. Os amigos. Mas por que essa é a primeira colocação? Por que essa questão ocorre primeiramente para tais pessoas? Quando nós fazemos essa colocação, nós esquecemos de uns pontos de suma importância. A criança, ela nasceu, mas ela não nasceu sem a autorização de Deus. Então, aqui está a linha da vida até o fim. Esse momento a criança nasceu. Vai ter um momento alegre, vai ter um momento triste e assim vai indo. Esses pontos de momentos de altos e baixos até que um dia ocorra o fim da vida. Mas a culpa é de Deus da criança ter um envolvimento com as drogas. A culpa é dos pais. A culpa é de quem? Se nós formos procurar um culpado, nós vamos viver entre milênios e milênios para tentar encontrar um culpado. E é muito mais fácil culpar a Deus, porque foi Ele que criou o mundo. Mas, em qual momento Deus disse que o homem e a mulher usem drogas? Até tanto, no meio do jardim do Éden, quando Deus criou o ser humano, ele colocou o ser humano num jardim, ele colocou no meio, no centro, uma árvore, cujo tinha o conhecimento do bem e do mal. Deus chegou ao homem e disse: não é para comer aquele fruto, porque o dia que você comer, certamente morrerás. Mas passou-se o tempo, ocorreu que o homem comeu do fruto, mas quando Deus chega ao jardim e chama o homem cujo está escondido juntamente com a sua esposa, Deus chamando eles, quando eles aparecem, Deus pergunta: por que se escondeu? Porque estamos nus. Mas quem te fez saber que está nu? Comeste do fruto, ou, que eu falei para não comer. E aí o homem, de imediato, culpa a mulher. Veja bem que o homem comeu o fruto, mas ele diz: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. E aí Deus vai, direciona a palavra à mulher: por que tu fizeste isso? E aí ela direciona a culpa a quem? A serpente. A serpente, muito sagaz, me enganou. Então comi do fruto. Aí Deus disciplinou as três pessoas, ou seja, os três seres vivos envolvidos. As duas pessoas e a serpente. Primeiro, a sentença à serpente. Primeiro, a sentença à mulher. Primeiro, a sentença ao homem. Por que todos os três eu coloquei primeiro? Porque foi a primeira serpente a receber uma sentença. E Eva foi a primeira mulher a receber uma sentença. E Adão foi o primeiro homem a receber uma sentença. A serpente recebeu como penitência, além de rastejar por cima de seu ventre,
comer do pó e viver da forma como vive. A mulher, no parto, sentir a dor. Hoje, você fala assim, mas hoje nem todas as mulheres precisam sentir dores, porque ela pode ser anestesiada, aí entra uma substância, portanto, legal. Mas é uma substância que faz com que a mulher fique anestesiada numa determinada região do seu corpo, não sinta a dor, aonde os médicos fazem um corte, e aí sai a criança, né? Ou tiram a criança. Mas, ao entendermos esses pontos do amor inteligente, voltando novamente à questão da mulher, a primeira mulher cujo, por mais que como profissão, não sei um motivo pelo qual a levou a prostituir-se naquela época, mas sei que está lá descrito uma prostituta, ela não reagiu de imediato na mesma noite. Ela esperou o dia amanhecer. Ao confirmar que aquela criança não era a sua criança, ela foi até o rei. Como eu falei, amor inteligente. Quando ela expressou ou falou do que tinha ocorrido ao rei, o rei ouviu ela e depois ouviu a outra mulher. E quando a outra mulher falou, o rei tomou uma decisão. Mas, dentro do coração do rei, ele estava apenas testando, porque ele sabia que uma mãe, ela faria de tudo para a sua criança viver. De tudo para a criança viver. Ela iria proteger a sua criança de todas as maneiras possíveis. Não foi diferente com Sara. Quando Ismael, filho de Abrão, o primogênito de Abrão, com Agar, quando ele zombou de Isaac, Sara tomou medidas para proteger o seu filho, pedindo a Abraão na época já, que mandasse Agar ir embora com seu filho, com Ismael. Não foi diferente com Ana, que não tendo fertilidade, ou seja, não podendo ter filhos, sendo estéril, ela clamou ao Senhor pedindo um filho. E Deus deu a ela um filho. E ela devolveu essa criança, mas não matou a criança. Ela colocou sobre os cuidados do profeta para ser criado e doutrinado no caminho do Senhor. Proteção. Não foi diferente com a mãe de Moisés. Quando o povo de Israel começou a ser perseguido porque estavam crescendo em números, quando foi baixado o decreto para matar todas as crianças, os primogênitos, os meninos do povo de Israel, a mãe de Moisés colocou ele num cesto, colocou no lago, descendo para que fosse encontrado pela filha de Faraó. Lógico que ela já tinha observado o ambiente, sabia quem estava lá. E sabendo do coração daquela mulher, ela permitiu que sua criança fosse, porque ela seria protegida e amada e cuidada. E assim foi. Então aquela mulher não seria diferente. Salomão não sabia qual das duas era a mãe verdadeira. Mas ele sabia que o comportamento da verdadeira mãe iria aparecer ali. De que maneira? Vamos seguindo. Então Salomão pediu para que pegasse a criança, colocasse
em cima de algo e pegasse a sua espada para que ele pudesse cortar a criança ao meio, e dando uma parte a uma mulher e a outra parte a outra. Uma mulher disse assim: nem tu e nem eu. A outra disse: Senhor, pegue minha criança e entregue a esta. Eu prefiro a criança viva do que morta. Ou seja, proteção. A proteção de uma mãe. A capacidade de uma mãe proteger o seu filho. De até mesmo entregar o seu filho ao inimigo para que ele pudesse. Não estou falando o inimigo, o diabo, estou falando a mulher, era uma adversária, era uma inimiga, porque ela tentou roubar a criança dela, então se tornou uma inimiga. Então prefiro que minha criança fique com ela, mas que viva. Então o rei Salomão disse: pegue a criança e entregue a esta, pois é a verdadeira mãe. Quando nós falamos da questão da dependência química, é importante entendermos que não estamos falando de um problema que surgiu hoje. Não é uma epidemia que ocorreu hoje. Não. Ela já vem de muitos e muitos e muitos anos. Antes de eu existir, de você, muito, muito antes. Se nós formos olhar pela lógica, Noé foi o primeiro homem a tomar um porre. Se nós formos olhar pela lógica. Qual lógica? A lógica dos filhos de Deus. Ah, mas o povo naquela época já estava em pecado e muitos bebiam, se davam em bebidas e papá. Estou falando da lógica que a Bíblia descreve do porre de um homem íntegro, do homem justo, fiel e escolhido por Deus. Não estou falando de um ou de outros que foram rejeitados porque se colocaram na posição de serem rejeitados. Então, quando nós olhamos para esse ponto, olhamos para Noé, nós olhamos para o que motivou Noé a tomar um porre. O que motivou Noé a se embriagar ao ponto de ficar nu em seu próprio estabelecimento, na sua barraca, e o seu filho ver e zombar dele. Ló se embriagou numa noite e na noite seguinte também. O que motivou e o que levou a este homem a tomar 2 porres 2 dias seguidos? Quando nós olhamos para tudo esses, nós vamos entender que Noé, antes de ter o porre, se embriagar, ele foi escolhido por Deus. Ah, mas isso é um mérito, claro. Mas ele entrou numa grande arca, trancada por fora pelo próprio Deus, com vários animais. E estava só ele, a sua esposa, seus 3 filhos, as suas 3 noras, dando um total de 8 pessoas dentro de um estabelecimento. Dentro de um estabelecimento. E lá fora, uma grande multidão gritando, porque as águas estavam descendo, o dilúvio estava acontecendo. Pessoas estavam morrendo. Imagina só você num lugar impossibilitado de poder ajudar as pessoas à sua volta, que estão morrendo. E aquele monte de corpo boiando. Imagina só. A dor e a impotência, até mesmo, talvez, provável, sentimento de culpa. Amor inteligente. Esse treinamento que falo a você, primeiramente, eu aqui trago para você alguns pontos para você refletir. Porque quando você se depara diante da pessoa dependente de alguma substância química, é importante entender que
você não está lidando com um mero problema. Eu vi uma frase de uma... Eu esqueci o nome da mulher. Não sei se a frase é dela, mas eu acho que não. Mas eu vi no post dela que diz assim: um doente não cuida de outro doente. Concordo? O codependente, é importante entender que o codependente, ele, enquanto age somente pelo que nós chamamos, que eu chamo, ou outras pessoas também, emoção. A emoção, ela é muito, muito significante na vida do ser humano. Mas a emoção, ela tem que também ter razão. Imagina só, aquela mulher, a primeira mulher, cujo acordou pela madrugada para amamentar o seu filho, e aí ela vê que a criança não está viva, ela então resolve, pega uma lamparina, foca ali no rosto da criança, vê, tem a certeza que não é a criança dela, então ela vai até a outra mulher, dá umas porradas na outra mulher, pega a criança dela, e aí a outra mulher se levanta, e aí começa uma guerra entre as duas, começam a brigar, e de repente, algo atinge a criança dela e mata. Aí ela agiu com a emoção sem a razão. Um amor sem inteligência. Porque quando nós nos perguntamos o que é o amor? O que é o amor? Uma pergunta interessante. Vamos para o que disse o nosso Mestre Jesus Cristo. Não vamos pegar a parte que ele disse, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, nem ao teu próximo como a ti mesmo, mas vamos ao nosso Criador. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou primogênito, para morrer por nós. Por quê? Porque ele amou de tal maneira. Mas qual é essa maneira? Qual maneira é essa? Qual a colocação correta para você e eu entendermos o tamanho desse amor? A qualidade desse amor? Há mais de 10 anos, mais de 2000 anos, muitas pessoas vêm falando sobre o amor de Deus. E até os dias de hoje, cada vez mais vai se aprimorando. Vamos lá. Uns 2000 anos atrás, não tinha Jesus. Tinha só o Deus Criador. Aí depois surgiu o nascimento da criança, o Emmanuel. Aí veio Jesus Cristo. E essa criança é o mesmo princípio da existência que eu e você temos. Porque só foi possível dar continuidade através do sacrifício deste homem, deste Deus. Mas não no ponto religioso, mas no ponto que se diz amor. Nessa partida, porque Deus amou o mundo de tal maneira? Foi um amor inteligente. Por que foi um amor inteligente? Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele não veio de qualquer forma nem de qualquer maneira. Primeiro teve uma pessoa que foi escolhida para receber em seu ventre essa criança. Mas não poderia ser qualquer pessoa. Imagina se fosse Sara. Imagina se fosse a Sara. Sara, ela teve a capacidade de ofertar uma proposta a Abraão na época, dizendo a seguinte questão:
deita-se com a minha serva Agar, tenha-se com ela um filho, e essa criança cuidarei dela como se fosse minha. Na primeira oportunidade que Sara teve, ela mandou a criança ir embora. Ela poderia, como eu falei, proteção, tá? Não significa que justifica tudo. Não, ela tomou uma decisão no passado. E ela participou da decisão que ela mesma tomou. Então ela tinha uma responsabilidade não só apenas com a criança, mas com a mãe da criança e com o pai da criança e principalmente com Deus. Porque Deus, ele havia selecionado Abrão e Saraí para que ambos fossem pai de multidões. Mas ela desacreditou nele. Ela achou que pela velhice que estava tendo, ela não iria conseguir dar continuidade nessa terra sem ter uma criança. Que ela não iria conseguir dar uma criança ao seu homem. Então, ela ofertou a serva Agar. E aí, Abrão se deitou com Agar. Teve relações sexuais com ela. A criança nasceu, Ismael. E, na primeira oportunidade, ela mandou Abraão mandar a criança embora. Agora imagina só, vamos lá. Se Sara fosse a escolhida, Deus escolheu Sara para ser a mãe de Jesus Cristo. Quando viesse a primeira turbulência, quando o rei Herodes mandou matar as crianças de menos de um ano, o que Sara iria fazer para proteger seu filho? Provavelmente ela ia dizer, Deus, olha só, presta atenção. O negócio está ficando feio aqui. Herodes mandou matar as crianças, vai matar o nosso filho. Ei, manda os anjos agora, para matar Herodes. Proteção. Lembra do que aconteceu? Sara, quando ouviu Ismael zombando de Isaac, ela mandou Abraão mandar o seu filho embora. Imagina só agora ela sendo mãe de Jesus Cristo. Imagina aquela mulher com essa índole sendo mãe de Jesus Cristo. Pensa. Imagina essa questão. Imagina isso. É por isso que Deus esperou pacientemente o nascimento de Maria. Lembra que o nascimento é o projeto de Deus, certo? É o projeto dele. É um projeto. Então, nessa linha do tempo, tá? Nessa linha do tempo, essa é a linha do tempo. Da existência ao falecimento. Ou seja, do nascimento à morte. Nós todos, antes de chegarmos a essa linha do tempo, somos um projeto. Um projeto que ele colocou que vai surgir, por exemplo, hoje talvez, vamos só uma colocação. Daqui a uns 10 anos, talvez eu não esteja mais aqui. Vamos supor que eu não estarei aqui. Vamos supor que daqui a 10 anos eu não vou estar vivo. Daqui a 10 anos vai surgir uma outra pessoa. Uma outra pessoa, porque é o projeto dele. Pegando uma outra frase do Mário Sérgio Cortella, não sei se é de autoria dele, mas eu ouvi ele falando, que é: se você não existisse, que falta faria? Então, eu faço essa mesma pergunta para um membro tão precioso que foi e é Jesus Cristo.
Se ele não existisse, que falta faria? Primeiro ponto, penso eu. Não consigo pensar de outra forma. Penso eu da seguinte forma. Se ele não existisse, provavelmente eu não existiria. Porque não existiria aquele texto bíblico no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça? É isso? Não. Para morrer por nós, pecadores. Por ti, por mim. Tem a vida eterna. Quando chega nessa linha do tempo, todo mundo pensa que é o fim. Não é o fim. É apenas o início da eternidade. Nessa linha do tempo, nós temos um tempo. E aqui nós temos a eternidade. Nessa parte da eternidade, deixa eu apagar aqui. Quando nós pensamos nisso, nós fazemos os pontos, pensamos, tentamos entender. Veja bem, vamos lá. Tem esse ponto, que é o nascimento, N. Aí vem, vamos supor aqui, o fim. Nessa questão do fim, é apenas um transporte. É como se nós fôssemos transportados, que é o chamado morte. E aí vem, uns vão para cá, opa, isso, e outros para cá. Nesse espaço chamado eternidade, é o futuro de todos nós. Mas enquanto isso aqui não chega, existe esse espaço aqui, esse tempo. E nesse tempo, nós fazemos a pergunta que eu fiz. Se Jesus não existisse, que falta ele faria? Ele faria uma falta imensa, começando pela questão da união da família. Quando nós nos perguntamos qual a importância do amor em cada um de nós, está descrito no sacrifício de Jesus. Está descrito na importância da existência de Jesus em nós. E esse ponto de partida, para entendermos o amor inteligente, para compreendermos o sacrifício feito. Porque quando você se depara diante do que vai vir, e aí você começa a se fazer a pergunta. Quando você fez aquela pergunta, eu me amo? Aí você vem para a segunda pergunta. Eu amo essa pessoa? O dependente químico, você olha para ele e se faça essa pergunta. Eu amo essa pessoa? E vem outras perguntas. Será que eu estou disponível, disposto, disposta a lutar, a me sacrificar por essa pessoa? São perguntas. Será que eu estou disponível a passar pela decepção? Porque irei passar. São perguntas que engaja e ingressa na vinda de Jesus. Porque quando Jesus Cristo veio a esse mundo, será que ele não fez essas perguntas? Será que eu me amo? Será que eu amo essas pessoas? Será que eu estou disposto a me decepcionar por elas? Será que eu estou disposto a sofrer por elas?
de ser humilhado, maltratado, tratado como lixo por essas pessoas? Será que vale a pena lutar por essas pessoas? Essas perguntas, projetando toda a trajetória de Jesus, ela existiu nele. Eu não peguei de mim mesmo, mas na trajetória de Jesus. Porque quando Jesus Cristo veio a este mundo, para começo de história, no seu nascimento ele nasceu num curral, entre os animais. Antes de completar 2 anos de idade, já era perseguido como um bandido cruel. É como se tivesse, nos dias de hoje, o FBI, Interpol, a DIA, isso, aquilo, outro, a Rotan, todas as polícias do mundo procurando ele. O pior bandido de todos, o mais perigoso de todos, ele não tinha nem 2 anos de idade ainda. Andava com as pessoas e as pessoas não queriam estar com ele. Queriam o que ele podia dar. Cura, milagres. Mas tinha muitos que estavam lá que queriam estar com ele porque queriam a vida eterna. Sim, claro. Mas aí entra aquela parte que eu estou falando. Será que estou disposto a me decepcionar com as pessoas? Será que eu estou disposto a sofrer? Quando Judas aparece com os soldados, Jesus Cristo diz: amigo, por que tu vieste? Ele estava ali transmitindo a sinceridade do seu coração a alguém importante para ele. Ah, mas Judas era um traidor, sim, para você, para mim, que não tivemos a oportunidade de conhecê-lo, de estar lado a lado com ele, de estar sentado na mesma mesa, de se alimentar juntamente com ele, de conversar com ele, de talvez ouvir uma piada dele. Eu não estava lá, então é muito mais fácil eu ficar sem nenhum sentimento por ele. Mas Jesus estava com ele, desde o seu nascimento até o dia que ele tirou a sua própria vida. Jesus Cristo estava com ele, sabia de tudo dele, de todos os passos, de todas as virtudes, todos o carinho que ele tinha, de todas as coisas. Porque nós olhamos e vemos só a traição. Mas e a pessoa que ele era? Porque Jesus Cristo não estava olhando para a traição dele quando disse: amigo, por que tu vieste? Ele estava olhando para o homem que ele era. Por isso que ele disse amigo e não traidor. Ele poderia ter falado traidor, mas ele disse amigo, por que tu vieste? Muitos pontos pode levar. Ah, mas ele estava protegendo os outros e também estava ali transmitindo a verdade, porque ele é a verdade e a vida. Ele não poderia, em momento nenhum, em hipótese nenhuma, simplesmente olhar para Judas e vou mentir aqui para proteger eles aqui. Amigo, por que tu vieste? Mas lá dentro do coração, seu miserável, seu inútil, prestável, traidor. Não. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade. Então quando ele disse amigo, por que tu vieste? Ele estava olhando para o amigo dele e não para o ato de traição. Então quando olha para tudo isso, você tem que se perguntar: estou disposto ou disposto a me sacrificar por este dependente químico? Eita, Rafael, é cruel. Nem todos
consegue. Sabe quantas pessoas no mundo hoje já desistiram? Por exemplo, se você for lá na Cracolândia, por exemplo, lá na Cracolândia, você vai encontrar pessoas que têm formação acadêmica, advogados, médicos e vários outros, que a família desistiu. É fácil desistir. Por que é fácil desistir? Porque é complicado. Trabalhar com pessoas, lutar pela vida de outras pessoas é complicado demais, é muito dolorido, é um caminho longo, pesado, espinhoso. Problemas vão surgir, decepções você vai ter. Ah, não vai, porque eu tenho uma estratégia correta que me ensinaram. Bom, nunca vi essas estratégias aí funcionarem sem dor. Nunca vi. Ah, tem um remédio aqui que só aplicou na veia, resolveu todos os problemas. É mesmo? Será? Aonde existe isso? Hã? Você está disposto a lutar? Então, se você está disposto a lutar, fique atenta, acompanhando, porque nós vamos aprender. Eu só fiz um breve resumo aqui desse treinamento. Que Deus abençoe sua vida, sua história. Obrigado por existir. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. E vamos que vamos nessa batalha, nessa luta. Tchau, tchau.